E aí, minha gente, prontas para mais um mergulho? Hoje deste cenário diferente, que eu tô achando que eu achei mais legal, sabia? Para gravar para vocês aqui. Não sei, esse LED eu achei mais aconchegante. Depois me contem aqui nos comentários o que vocês acham. Acho que dá uma profundidade legal. Hoje eu quero conversar com vocês, vim até assim, toda tranquilinha, tô sem maquiagem, porque esse assunto me bateu agora. E aí eu falei, eu preciso gravar agora, não é nem o dia tradicional que eu gravo, hoje é terça-feira, mas eu senti que eu precisava falar agora porque tá efervescendo agora essa sensação, tá? Ontem foi um dia que nós tivemos, para quem é de astrológicas, Lua, Marte e Sol em Escorpião. E ontem era um dia que eu tava muito irritada. E Escorpião, ele fala sobre as energias que a gente precisa transmutar. Para a gente transmutar qualquer coisa, as coisas precisam findar, né? Os ciclos precisam chegar ao fim para que outras coisas renasçam. Isso é a vida, isso é natural e isso é uma propriedade de Escorpião. Escorpião é o signo que vem trazendo para a gente essa noção de fim. Mostrando pra gente que nós precisamos aceitar o fim das coisas. E ontem, com aquela irritação toda que eu tava sentindo, e eu percebi que não era só eu, tá? Eu entrei em contato com várias pessoas, tava todo mundo meio irritado. Por quê? Porque Escorpião, ele vai dar aquela cutucada pra te perguntar o que você tá precisando transformar na tua vida e você ainda não tá fazendo. Então eu percebi que aquela irritação que eu tava sentindo tinha a ver com um assunto que eu ainda não tinha resolvido dentro de mim e que eu precisava olhar para ele para que eu conseguisse ir para o segundo estágio, segundo, terceiro, décimo, sei lá, nem sei que estágio mais que de um processo particular, tá? E aí, junto disso, eu recebi lá na caixinha de perguntas, que eu abri uma caixinha de perguntas ontem, segunda-feira, e eu recebi 2 mensagens que me chamaram muito a atenção. Uma delas falando sobre a dificuldade de deixar para trás um cenário que gosta para buscar algo além, e a outra falando sobre o medo de fracassar novamente. E eu falei lá nos stories, eu conversei com vocês por lá, mas a gente sabe que o alcance ali, às vezes, ele não é realmente muito bom. E eu gostaria de trazer esse assunto para mais pessoas, e às vezes pessoas que nem me acompanham lá, e que me acompanham mais aqui, gostam mais de acompanhar no YouTube, não vão todos os dias e que não vão ver as coisas que foram ditas ali nos stories, até porque quando esse vídeo for ao ar já saiu do ar, né? Os stories já são só 24 horas. Eu quero falar um pouco com vocês sobre desapegar de algo que a gente gosta, porque a gente fala muito sobre desapegar do que nos faz mal, mas desapegar daquilo que tá tudo bem é um desafio muito grande que pouca gente fala. Existem muitas pessoas que terminam um relacionamento, por exemplo, não porque o relacionamento tá ruim, não porque não ama mais a pessoa, mas porque chegou ao fim. Porque a relação se transformou, vamos falar na energia escorpiana, a relação se transformou em outra coisa, não é mais um relacionamento amoroso, a relação foi para outro lugar, ou porque os interesses de cada um foram para outros lugares. O amor existe, a relação é gostosa, tá tudo aí, mas os interesses não. E é tão doloroso você dizer adeus para algo que é bom, que é gostoso, que te nutre, que, durante muito tempo te fez tão bem, para que você siga no caminho daquilo que você sente que é melhor para você nesse momento. E por que fazer isso, né? Que a mensagem era quase nesse tom, assim, de eu tenho medo de dar um passo e mudar minha vida e perder tudo que tá aqui em volta que eu gosto. Então, de repente, você gosta de onde você mora, você gosta de com quem você mora, você gosta da sua cidade, você gosta do ambiente que você está, você gosta do seu trabalho, mas você sabe que se você sair da sua cidade, você vai ter oportunidades de crescimento profissional maiores. Você sabe que se você sair do seu trabalho agora, você vai ter a possibilidade de ganhar em conhecimento. E aí? Como é que faz essa escolha? Eu contei de um exemplo que eu tive, que foi quando eu e Lucas decidimos morar juntos. Eu morava antes com uma amiga
e uma das minhas grandes amigas, a gente é irmã praticamente, e a gente se dava muito bem morando juntas, era uma delícia, eu morei 3 anos com ela e era uma delícia, a gente sempre se deu bem, a gente nunca brigou, a casa era gostosa, tinha a nossa cara, eu amava o meu quarto, eu amava o apartamento, eu amava o bairro que a gente morava, eu amava dividir a vida com ela, eu amava que a nossa casa era meio que um ponto de encontro de amigas, isso é uma coisa que minha responsabilidade, confesso, que eu sempre fui dessas, que minha casa virava um ponto de encontro de amigas, porque eu gosto. Então eu amava aquela vida. Eu não estava indo embora daquela vida porque eu briguei com a minha amiga, porque o contrato venceu e a gente, sei lá, o dono pediu o apartamento, porque não. Eu estava indo embora daquela vida para viver uma outra, que eu estava ansiando também viver. Para viver com uma pessoa que eu escolhi, para viver com meu companheiro, com meu parceiro, com meu namorado. Isso me deu muito medo também. Eu vivenciei o luto de dizer adeus a uma era. A gente brincava que é o fim de uma era. É o fim do apartamento 73, é o fim de uma era. Porque realmente foi uma era muito bem vivida. E a gente precisa se despedir com alegria, com doçura e com ternura dessas eras que a gente finda para que a gente possa evoluir e crescer. Então, se tem algo aí em você hoje, algum cenário que você precisa deixar para trás, para que você evolua, para que você cresça, para que você vá para a próxima etapa da tua vida, não sofra, celebre. Que bom que o que você vai deixar para trás é tão gostoso, que bom que eu tenho saudade da época que eu morava com ela, que bom que eu tenho saudade do apartamento, significa que eu vivi uma coisa muito boa. Então, a gente tende muito a olhar apenas pro ruim. Eu vou deixar para trás. Mas se você pensar, caramba, eu vivi algo tão gostoso que vai me dar saudade de ir embora disso, vai me dar saudade de virar as costas e seguir longe disso. Que bom que eu tive a oportunidade de viver algo tão gostoso, que me nutriu, que é uma fase que eu levo para minha vida com um coração tão cheio, que eu vou ter, que eu tenho até hoje prazer em contar para as pessoas as coisas que eu vivenciei ali. Que bom que eu vivi isso. Mudar um pouco a chave. Então, mesmo que você tenha assim que encerrar um ciclo, viva o luto de encerrar o ciclo, porque às vezes porque é necessário viver o luto de encerrar o ciclo. Eu escrevi muito sobre isso, chorei, sim, por conta disso, tive medo de iniciar um novo ciclo, vivi o luto para eu não trazer para minha nova fase uma amargura que não faz sentido. Então, viva o luto, viva a despedida, mas celebre que você teve, durante um tempo, algo tão precioso e tão gostoso à sua volta. E aí você pode me dizer, mas Ina, eu tenho medo de abandonar esse lugar que eu tô, que é tão gostoso, e me arrepender. E de repente o passo que eu der não for tão gostoso quanto esse, e aí, vou querer voltar e não vai dar mais, porque quando a gente altera o estado de uma coisa, a gente não consegue voltar aquela coisa para como ela era antes, né? A gente já alterou. Isso aconteceu comigo quando eu pedi demissão do restaurante que eu trabalhava. Eu gostava de trabalhar lá, eu achava gostoso, mas chegou um momento que deu pra mim. E aí eu pedi demissão. Alguns meses depois eu quis voltar. Por quê? Porque ficar longe do restaurante era um desafio muito grande. Lá no restaurante eu tinha um salário muito bom, eu tinha amigos, eu tinha uma rotina. E aí de repente eu não tinha mais, e aí eu fui me sentindo perdida sem aquilo. E minha primeira ideia foi, preciso voltar para aquilo que eu conheço, ao invés de preciso descobrir onde eu estou agora. Eu achei que voltar para aquilo que eu conhecia seria mais confortável e daria certo, eu ia conseguir voltar exatamente para o lugar onde eu deixei. E não é verdade, você não consegue, porque só o fato de você ter saído já te transformou, já te mudou. E tentar voltar, você pode até voltar. Na época eu não consegui voltar porque não tinha mais vaga pra mim. Mas mesmo que eu tivesse voltado, eu tive amigas e amigos que voltaram. Não é mais a mesma coisa, não são mais as mesmas pessoas que estão trabalhando com você. Você não é mais o mesmo, você não volta de onde você saiu. E eu sei que esse que é o desafio para que você saia. Só que ao mesmo tempo você pode pensar, eu não volto a ser quem eu era, eu não volto a ter o que eu tinha. Mas talvez eu receba acolhimento e afeto das pessoas que eu conheci nesse espaço. Talvez eu possa voltar para uma casa, que às vezes não é a casa dos seus pais, às vezes não é a casa da tua família, mas às vezes é uma casa amigos.
é pensar que você tem para quem e para onde voltar. Se você nutriu isso tão gostoso à sua volta, você pode a qualquer momento, depois que você foi para longe, querer voltar. E tudo bem, é só você aceitar que você não vai conseguir voltar exatamente para o lugar de onde você partiu, mas você terá acolhimento, você terá conforto em algo conhecido e vai aprender a reconhecer, né? A conhecer novamente aquilo que era tão familiar para você. E isso faz parte da nossa jornada de crescimento. A gente não consegue evitar esses processos, a não ser que a gente realmente fale, não, eu não quero mudar nada, eu quero ficar onde eu tô e eu vou ficar para sempre aqui. Eu não recomendo, porque eu sinto que isso limita muito as nossas capacidades, as nossas potências, a nossa forma de evolução. Isso limita muito a gente a descobrir o que a gente realmente quer para nossa vida e quem a gente realmente é. Então, mesmo que você vá e você queira voltar, e aí você volta e fala, putz, eu não deveria ter saído, será? Ou será que ter saído te fez valorizar ainda mais o que você tinha? Ter saído te fez entender melhor aquilo que você deseja para você? Eu vou dar outro exemplo para vocês. Quando em 2021, acho que final de 2021, foi isso, final de 2021, eu saí de São Paulo, eu e Lucas, e a gente foi morar no interior de São Paulo, onde eu nasci. Voltar para minha cidade depois de mais de 10 anos longe dela foi um desafio muito grande. Primeiro porque quando eu saí da cidade eu falei que eu nunca mais voltaria e eu não gostava da cidade, essa era a visão que eu tinha de lá. Eu fui uma adolescente muito tranquila, não era uma adolescente rebelde não, mas aquele tipo de adolescente que achava que tinha muito mais para explorar na vida e que queria sair de lá e ir para longe. Não é que eu queria ficar nem em uma cidade perto. Eu, na verdade, não queria ter ido para São Paulo. Eu prestei vestibular na Federal da Bahia. Eu passei na Federal da Bahia, mas aí nas decisões da vida eu preferi ficar em São Paulo, porque era aquela ilusão de, eu quero ir pra longe. Aí quando a oportunidade de ir pra longe bateu na bunda, eu falei, talvez eu não queira ir pra tão longe. Eu tinha 17 anos, né, gente? Como é que você vai totalmente pra longe, assim? Eu falei, não, acho que eu vou pra São Paulo, que é mais pertinho de Limeira. E eu fiquei em São Paulo durante 12 anos. E eu voltei pra minha cidade. E foi uma sensação muito misturada, porque eu saí de lá falando que eu nunca mais voltaria, eu saí de lá com a promessa de que, nossa, muitas coisas iriam acontecer, eu saí de lá, quando eu saí com 17 anos, eu tinha vários sonhos, eu tinha várias outras ideias do que como estaria a minha vida aos 30, que foi quando eu voltei. Voltar me fez resgatar tantas partes de mim que eu não lembrava que existiam, frequentar os mesmos lugares, ir no mesmo parque, a mesma casa, o mesmo quarto que eu morava quando eu era adolescente, me fez... Inclusive, a academia que eu fazia era bem em frente à escola que eu estudei, então eu via toda hora as adolescentes saindo, né, e eu pensava, nossa, anos atrás era eu que estava aí, saindo da escola e voltando para casa. E me fez resgatar tantas partes de mim que estavam perdidas, que tinham sido deixadas para trás ao longo do meu processo. Inclusive, aqui eu falo para vocês perdidas e tudo mais, mas meu sotaque é perdidas, né, gente? Eu sou do interior de São Paulo. Então, por que você fala assim, Ina? Porque na escola de teatro, na época, eles faziam a gente tirar o nosso sotaque, neutralizar o nosso sotaque. E aí eu comecei a treinar a falar, engraçado que é neutralizar, não, é paulistanizar, né, o nosso sotaque. Eu comecei a treinar a falar com sotaque paulistano, então eu perdi muito do meu sotaque. Eu tento voltar agora, porque hoje em dia, eu honro muito esse sotaque, mas na época eu realmente concordei que não era bonito e blá blá blá. Mas quando eu voltei para ficar um tempo na cidade, eu voltei muito com o meu sotaque, muito forte. E foi tão importante poder voltar a ouvir a minha voz falando da maneira como eu aprendi a falar, ouvir as músicas que eu ouvia, os hábitos que eu tinha, as expressões que todo mundo ali conhecia em São Paulo, por mais que seja bem perto, as pessoas de São Paulo às vezes não conheciam. Eu me senti tão à vontade de estar em casa que eu resgatei várias partes de mim. E aqui eu dou um gancho para o nosso segundo tópico da caixinha, que foi fracasso. Quando
quando nós decidimos voltar para o interior, eu me senti muito fracassada. Por mais que eu estava com um negócio digital que estava indo bem, e nós decidimos voltar para o interior para a gente justamente conseguir crescer ainda mais o negócio. E eu me senti fracassada mesmo assim, mesmo eu estando com um negócio que estava rodando. Voltar para minha cidade era uma sensação de, cara, tudo deu errado. Eu tô voltando, eu não consegui ter sucesso na profissão como atriz, eu fracassei e tal. E a partir disso eu comecei a pensar muito e estudar muito sobre o fracasso, ler bastante sobre isso e também refletir e discutir sobre isso com as pessoas à minha volta. E, gente, o fracasso, ele é uma ilusão de uma sociedade que vislumbra um sucesso impossível, inalcançável. Um sucesso falso. Que eu vou recomendar para vocês que vocês assistam o canal da Senhorita Bira, para vocês entenderem um pouco mais do que eu tô falando. O fracasso, ele é muito perpetuado, né, pela mídia, por todo mundo, de que se você não conquistou tais coisas em tanto tempo, logo você é fracassada. Se você começou um negócio que não deu certo, fracassada. Se você queria ter uma profissão e não conseguiu, fracassado. Dizem muito por aí, né? Tem até coaches aí que vão falar: ai, você é um fracassado se você não consegue acordar cedo, você é um fracassado se você toma banho quente, você é um fracassado se você come doce, você é um fracassado. São tantas formas de ser fracassado que essa sociedade perpetua. E o que de fato é o fracasso? O que de fato é fracasso? Porque pra mim, honestamente, errar não é fracassar. Ter que recalcular a rota não é fracassar. Ter que dar 2 passos para trás para entender direito o que você quer para depois continuar caminhando não é fracassar. Fracasso, caramba, eu ando pensando se ele existe de fato. Um fracasso, tipo, fracassei mesmo, fracasso nessa magnitude, sabe, de fracasso. Porque o fracasso para mim ele tem que ser algo que seja assim, que, cara, não tem volta. É uma destruição. Fracasso para mim pode ser uma guerra, é um grande fracasso, porque ninguém ganha nisso. É uma destruição, é o fracasso da humanidade chegar nesse ponto. Isso para mim é um fracasso. Agora, um ser humano, um indivíduo que está tentando evoluir na vida, que está tentando buscar as coisas que deseja e no meio do caminho erra, fale, fecha portas, tem que, sei lá, voltar para a própria cidade, voltar a morar com os pais e todas essas coisas que socialmente vão ser ditas como fracasso, são fracassos, gente. Mulheres que consideram que são fracassadas porque já estão... eu já ouvi isso em mentoria, mulheres de 30 e tantos anos que não têm um relacionamento e de falar, acabou pra mim, eu não tenho mais a possibilidade de ter 34, 35 anos, considerando que acabou. Fracassei nesse sentido, fracassei, não vou ter a minha família. E me dói muito quando eu vejo essas mulheres falando algo do tipo, ainda bem que elas estão em mentoria comigo pra gente conseguir reverter essa situação, porque isso não é um fracasso. Isso significa que a sua vida tomou um rumo diferente. Uma mulher de 35 anos hoje em dia está extremamente apta a ter a sua família e ter filhos. E mesmo que você não consiga engravidar, você pode ter os seus filhos não biológicos. Enfim, existem tantas possibilidades no mundo para que você conquiste os seus desejos. Talvez você não vá conquistar da maneira como você idealizou. Eu não conquistei da maneira como eu idealizei, confesso para vocês. Eu sempre sonhei ter uma casa assim. Sempre. Isso é uma conquista aqui que vocês estão vendo. Eu sempre quis um espaço assim, aconchegante, de madeira. Eu acho muito legal. E eu cheguei até aqui por caminhos completamente diferentes do que eu tinha idealizado. Completamente. Mas assim, se eu voltasse e contasse pra Inara lá de trás como é que a gente chegaria até aqui, vixe Maria, ela ia falar que eu tava doidinha. Porque não tinha como eu prever as coisas que estavam acontecendo. Isso significa que eu fracassei porque eu conquistei as coisas de outra maneira? E vou conquistar muito mais porque eu não parei aqui não, minha Nossa Senhora? Não. Quando eu era criança, eu falava que eu seria mãe aos 28 anos. Quando eu tinha 28 anos, eu estava no surto do retorno de Saturno falando, minha Nossa Senhora, Deus me livre de ser mãe nessa idade. Eu fracassei por conta disso? O que é fracassar? É porque eu abri uma empresa e ela faliu, eu fracassei. Não, você errou, ela faliu. O que você aprendeu com isso para que você abra uma nova empresa?
Provavelmente, se você faliu a sua primeira, a sua segunda, você vai abrir com uma outra noção. Você vai abrir já entendendo que, putz, esses pontos aqui eu não posso errar novamente. Talvez eu tenha novos erros, mas esses aqui eu não vou errar. Vocês já provavelmente viram vários exemplos de pessoas que isso aconteceu. Vou dar um exemplo muito básico, porque eu sou fã de MasterChef. Eric Jacquin. O Jacquin faliu um restaurante, ele conta isso, ele se emociona quando ele fala, ele realmente chegou no fundo do poço. Aí chamaram ele para o MasterChef e a vida dele deu uma virada. Mas ele faliu. E aí, ele não é digno de ser um chefe, de ser um jurado, de ter esse restaurante, de ter as coisas que ele tem hoje, porque lá atrás ele faliu? Quantos foram os empreendedores que você conhece que contam esse tipo de história? Atores que falharam também em seus papéis, que foram recusados em diversos papéis. Mônica Martelli, uma atriz brasileira que algumas de vocês conhecem, ela conta super sobre a trajetória dela como atriz até ela escrever a peça Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou, e virar o sucesso que ela virou. Mas isso foi com quase 40 anos, se eu não me engano, e até ela conseguir chegar lá, a bicha, eu sei o que ela passou porque eu passei pelas mesmas coisas. A gente aceita qualquer coisa, qualquer tipo de trabalho, é muito não no lombo. Eu acho, às vezes, que a carreira de atriz, ela me moldou muito. Além dela moldar muito do meu trabalho, tem muito do teatro no meu trabalho, mas ela me moldou muito pra, como fala, sustentar os nãos. Eu realmente acredito que eu fui forjada a fracassar e levantar e continuar pela carreira de atriz, porque o que a gente passa, gente, com rejeição é muito forte. É muito forte. Você escuta cada uma que vocês não têm noção e que você tem que ir para casa. Críticas que saem sobre o seu trabalho, críticas do diretor, crítica do seu colega, e que você vai lá e dá a cara a tapa em cima de um palco na frente de um monte de gente de novo. Então eu realmente acho que isso forjou. E é por isso que eu sinto que eu tenho propriedade para falar para você que do chão não passa. Que fracasso não é erro. Que é possível você errar, tudo ser um desastre e você levantar e fazer novamente no dia seguinte. O teatro é isso, né? A peça, ela acontece naquela 1h30. De repente, num dia, aquela 1h30 foi uma catástrofe. Ai, caiu o cenário, eu já caí em cima de um cenário, cortei o meu joelho, fiquei toda ensanguentada em cena. Aí é ator que esquece fala e tal. Isso tudo pode acontecer. No dia seguinte, a gente tem uma nova chance para fazer de novo, fazer melhor. Essa é a magia do teatro, mas essa é a magia da vida. O teatro é a vida, gente. Todos os dias a gente tem uma nova chance de fazer melhor. Todos os dias a gente tem uma nova chance de fazer diferente daquilo que a gente vem fazendo. Todos os dias a gente tem uma nova chance de reparar os nossos erros. Todos os dias. Eu acho que é um desperdício de tempo, de vida, você acreditar que não pode mais arriscar porque talvez você fracasse novamente. Se você tá com esse receio, é só você pensar que, eu não aprendi nada com o meu erro. Sim, você aprendeu. Você está muito mais experiente do que você era. Você não é mais a mesma pessoa. Você já passou por essa queda. Quem passa por uma queda é aquilo que eu estava falando lá no começo. Lembra de voltar? Você não volta para o mesmo lugar. Você não é a mesma pessoa que está começando um negócio. Você é uma pessoa que já passou por uma empresa que quebrou, já faliu, que já recebeu um não na cara num teste, que já se divorciou. Estou pensando em todos os fracassos, bem entre aspas, em todas as aspas, socialmente vistos, né? Tudo isso já aconteceu, você não é a mesma pessoa, você não é a pessoa de antes que nunca tinha passado por isso. Então, você aprendeu alguma coisa, né? Você foi forjada depois desse erro, depois desse fracasso. Deixar de vivenciar a vida por conta dos erros que a gente cometeu anteriormente, ai, gente, é muito um desperdício de tempo, a gente não tem tanto tempo. A gente não tem tanto tempo. Essa é uma experiência para nossa alma. Eu acredito muito nisso. Essa versão minha aqui que tá falando com vocês, ela não vai mais existir. Eu acho que eu vou voltar, já falei, eu acredito em reencarnação, mas eu não vou mais ser eu. Eu não vou mais ser Inara. A Inara é essa vida aqui, ela é única. Eu não quero deixar de vivê-la ao máximo com tudo que ela me proporciona, porque eu tô com medo. Eu tenho medos também, eu tenho, todo mundo tem, mas eu não vou deixar de vivenciar,
de tirar o que é meu, de pegar o que é meu nessa vida por conta dos meus medos. Eu espero que esse vídeo te encoraje a agir, porque esse foi o grande tema que eu falei antes de abrir essa caixinha de pergunta, que é o que você está fazendo, o que você fez hoje pela vida que você deseja viver, o que você fez hoje por aquilo que você almeja alcançar. A gente precisa fazer algo todos os dias pelas coisas que a gente deseja viver e alcançar. Todos os dias a gente está cocriando o nosso futuro. Cocriar para mim não é uma coisa mística, é uma coisa concreta e real. É uma coisa que a gente faz todos os dias através dos nossos hábitos e escolhas do hoje. Então, o que você faz hoje que te aproxima? E faça. O que você está deixando de fazer porque você está com medo do fracasso ou com medo de ter que ir embora? O que está escapando pelos seus dedos e aí você vê a sua vida exatamente no mesmo lugar há anos. E sonhos e planos engavetados há anos. E você não realizando e não conquistando e de repente achando que o problema está em você, que você que não foi escolhida por Deus, que você que não teve sorte. Não é sorte. E também não é Deus, na minha visão. São seus hábitos, é a sua força de ação e o seu comprometimento com aquilo que você deseja. Eu já falei para você e eu reitero aqui o meu convite para que você faça parte da comunidade Lidere Sua Vida. Lá eu te entrego aulas, materiais, práticas para que você se torne uma mulher que se lidera. A mulher que se lidera é a mulher que sabe dominar os seus sentimentos sabotadores e consegue se colocar no caminho daquilo que ela deseja e manter a constância nesse caminho. Eu também falo ali dentro sobre as faces da mulher adulta, sobre como você pegar as rédeas da sua vida como mulher adulta, parar de agir a partir da criança. A gente já teve um vídeo aqui, um dos mais vistos, sobre criança interior. Vou deixar no card, eu nunca sei se é aqui, mas eu acho que é aqui. Vou deixar no card para você assistir, para você ver a minha visão sobre essa relação com a criança. A criança é massa, a criança está aqui dentro, mas quem vive a vida do agora é a mulher adulta e você precisa aprender a vesti-la para ir para a vida com coragem, vontade, desejo e realmente conquistar as coisas que você deseja. Eu posso te guiar nesse caminho, a comunidade Lidere Sua Vida está aberta. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer. E claro, qualquer dúvida que você tenha na própria página, tem um botãozinho de WhatsApp, você pode me mandar uma mensagem por lá e a gente conversa, tá bom? Quero saber como esse vídeo ressoou por aí. Pode me escrever aqui embaixo nos comentários. Inclusive, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, é muito, muito importante para mim. Comentem também, vamos fazer esse movimento chegar em mais pessoas, compartilhem esse vídeo com as amigas, bora crescer essa comunidade aqui também e a comunidade Lidere Sua Vida. Eu vejo vocês lá dentro, quem vier comigo, e eu vejo vocês na semana que vem, neste mesmo lugar, neste mesmo horário. Um grande beijo e até já!